Roberto Carlos transformou a vida de uma família inteira que vivia dentro de um carro velho, à beira de uma estrada esquecida no interior de Minas Gerais. Do dia para a noite, eles deixaram o asfalto empoeirado para trás e passaram a viver com dignidade, esperança e propósito. E tudo começou com um simples gesto de compaixão. O que será que fez o maior nome da música brasileira parar ali? O que ele viu naquela estrada que tocou tão fundo seu coração? Antes de continuar essa história emocionante, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Se você estivesse no lugar de Roberto Carlos, o que teria feito? Seu comentário pode inspirar outras pessoas a refletirem também. Era fim de tarde. O céu se tingia de tons dourados e avermelhados. O ar era seco e o vento levantava a poeira fina da estrada de terra. Um carro preto de luxo cruzava a paisagem com discrição até que diminuiu a velocidade e parou ao lado de um veículo antigo, quase em pedaços, que parecia ter sido abandonado. Mas ele não estava vazio. Lá dentro vivia uma família. Ana tentava acalmar a filha de 8 anos, enrolada em um cobertor rasgado. O pai, Marcos, cuidava de uma pequena chama improvisada, com gravetos e latas velhas, onde aquecia algo que mal parecia comida. E Pedro, o menino de 14 anos, distraía a irmã com um brinquedo feito de tampa de garrafa e barbante. Era uma cena que muitos teriam ignorado, mas não Roberto. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, observando. Depois, sem hesitar, abriu a porta e caminhou até eles. O olhar de Roberto não era de pena, mas de reconhecimento. Ele viu naquela família algo que o mundo inteiro costumava ver nele quando cantava: verdade, dor e força entrelaçadas. Histórias contidas nos olhos, esperanças escondidas no fundo da alma. A presença dele ali, naquela estrada esquecida, parecia surreal. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Roberto não ofereceu apenas palavras de conforto. Ele ofereceu ação. Levou todos para uma pousada naquela mesma noite. Alimentou, vestiu, abraçou. No dia seguinte, providenciou uma casa, móveis, segurança, dignidade. E descobriu, quase por acaso, que Pedro, o garoto do brinquedo improvisado, escrevia letras de música. Letras fortes, poéticas, carregadas de vida. Uma delas mudaria o destino de todos. O que Roberto viu naquela estrada? Talvez tenha sido um reflexo de si mesmo, de onde veio, do que viveu. Ou talvez tenha enxergado o que muitos não querem ver. Vidas esquecidas pedindo por uma chance. E naquele momento, ele não foi o rei dos palcos. Foi o rei da empatia. E tudo isso você vai acompanhar agora, passo a passo, nessa história que emociona, inspira e transforma. A estrada era estreita, cercada por árvores retorcidas e mato alto. E o sol começava a se esconder atrás das montanhas, que emolduravam o interior de Minas Gerais. Era uma daquelas rotas esquecidas pelo tempo, por onde quase ninguém passava, exceto quem realmente precisava cortar caminho entre uma cidadezinha e outra. O carro em que Roberto Carlos viajava seguia esse trajeto, voltando de uma visita informal após uma gravação em estúdio, quando algo o fez pedir ao motorista que diminuísse a velocidade. À primeira vista, era apenas mais um carro abandonado à margem da estrada, coberto de poeira, com as janelas embaçadas e os pneus baixos. Mas bastou um olhar mais atento para perceber que ali dentro havia vida. Uma vida silenciosa, quase invisível, que resistia à margem da sociedade. Roberto se inclinou, olhou melhor e viu a cena que ficaria marcada em sua memória. Uma mulher, com expressão cansada, segurando uma criança pequena que tremia de frio, enquanto um homem magro organizava com calma um improvisado fogão feito com tijolos e uma grelha de ferro.
Um pouco mais afastado, um menino de cerca de 14 anos brincava com algo que parecia um carrinho de brinquedo, feito com tampa de garrafa e palitos de picolé. Roberto não disse nada, apenas observou, sentindo um aperto no peito. Era como se, por um instante, toda a glória de sua carreira, todas as luzes dos palcos, todas as canções que embalavam milhões de brasileiros, ficassem em segundo plano diante da brutal simplicidade daquela cena. Era uma família inteira, tentando sobreviver dentro de um carro, não por escolha, mas por desespero. Mais tarde, ele descobriria seus nomes. Ana, a mãe, com 38 anos, e um semblante doce marcado pela resistência. Marcos, o pai, de 42 anos, com olhar firme, apesar da vergonha que tentava esconder. Sofia, a pequena de 8 anos, de olhos vivos, mesmo com a fome. E Pedro, o filho mais velho, com um olhar que mesclava tristeza e imaginação, como quem já havia vivido muito além da sua idade. A história da família era ainda mais dura do que a imagem sugeria. Vindos do Piauí, haviam perdido tudo em uma enchente que destruiu sua casa, seus documentos, sua segurança. Sem opções e com medo de voltar para a cidade natal em ruínas, decidiram partir em busca de um recomeço. Mas o recomeço não veio. O carro quebrado virou moradia. O acostamento virou endereço, aquele trecho da estrada que para tantos era apenas um caminho entre dois pontos, para eles era tudo: abrigo, cozinha, quarto, sala e esperança. E para Roberto, se tornaria o lugar de um encontro que mudaria não apenas o destino daquela família, mas o significado de sua própria jornada. Porque foi ali, em meio ao silêncio da pobreza e ao som abafado de uma criança chorando, que ele decidiu que não podia apenas assistir, ele precisava agir, e a partir dali o invisível começou a ser visto. Roberto Carlos desceu do carro sem dizer nada aos que o acompanhavam. Era como se o tempo tivesse parado enquanto ele caminhava em direção àquele veículo velho estacionado à beira da estrada. Seus sapatos finos tocavam a poeira vermelha do chão, destoando do cenário de miséria que se estendia diante dele. O contraste era gritante. Um dos artistas mais respeitados do país, cercado por fama, luxo e carinho do público, frente com uma família que lutava diariamente por um prato de comida. Ana foi a primeira a notar sua presença. Assustada, pensou que fosse algum fiscal, talvez alguém para mandá-lo sair dali. Apertou a filha contra o peito e se levantou com dificuldade, o olhar hesitante, quase pedindo desculpas por existir. Marcos também ficou de pé, mas sem saber como reagir. O que aquele homem tão conhecido, tão distante do mundo deles, estava fazendo ali? "Boa tarde", disse Roberto, com a voz calma e respeitosa. "Eu vi vocês daqui da estrada. Posso conversar um pouco?" O tom gentil desmontou qualquer resistência. Ana apenas assentiu, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Sofia, curiosa, olhou para ele com os olhos arregalados. Pedro, mais distante, continuava com o carrinho improvisado nas mãos, mas agora observava em silêncio, intrigado, com aquele senhor de cabelos grisalhos que sorria para a irmã. Roberto se aproximou devagar, sem pressa, como quem não queria invadir, apenas se fazer presente. Ele se abaixou até a altura de Sofia, fez um carinho em seu cabelo bagunçado pelo vento e disse: "Você tem um sorriso bonito, sabia?" A menina, tímida, sorriu. Foi nesse gesto que a barreira invisível começou a se dissolver. Pedro largou o carrinho e caminhou até o grupo. Marcos, ainda sem entender tudo, tentou explicar. "A gente está aqui faz umas semanas. Veio do Piauí. Perdemos tudo. Só sobrou isso aqui. Mas a gente está tentando, só precisa de uma chance." Roberto ouviu, com atenção. Seu olhar não era de pena, mas de genuína empatia. Ele não fazia perguntas invasivas, apenas deixava que eles falassem.
Ana contou que tentava manter os filhos alimentados com doações esporádicas de caminhoneiros e que, às vezes, cozinhava arroz em uma lata de tinta vazia. Pedro, calado, observava tudo, mas seus olhos traíam a emoção contida. Ele não entendia bem por que aquele senhor se importava tanto, mas algo nele era diferente. Ele ouvia com o coração. Nos minutos que seguiram, algo raro aconteceu. A família começou a sorrir. Pequenos sorrisos, tímidos, mas reais. Roberto havia transformado aquele pedaço esquecido da estrada em um ponto de encontro humano. E ali, naquela troca simples de palavras, ele já sabia. Aquela família não seria esquecida. Eles tinham nome, rosto, voz e, sobretudo, tinham uma história que precisava ser reescrita. E ele estaria ali para ajudá-los a contar essa nova versão. Se até aqui essa história já mexeu com você, prepare-se, porque o que Roberto Carlos decidiu fazer a seguir vai muito além do que qualquer um esperava. E antes de continuar, aproveita esse momento para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Se você estivesse no lugar do Roberto, o que faria ao ver uma família vivendo dentro de um carro à beira da estrada? Sua resposta pode inspirar outras pessoas a refletirem também. Naquele fim de tarde silencioso, depois de ouvir cada palavra de Ana, Marcos e dos olhares profundos de Pedro, Roberto voltou para o carro, mas algo dentro dele não o deixava ir. Embora, era como se aquela cena tivesse cravado um espinho em seu coração. Ele sabia que podia simplesmente seguir viagem, voltar para o hotel confortável, para o palco iluminado, para a vida que já conhecia. Mas naquele instante, a estrada dividia dois mundos, e ele escolheu atravessar. "A gente não vai deixar isso assim", disse ele ao motorista. "Me leve até a pousada mais próxima e volte aqui com o carro cheio de comida, roupas e tudo que for possível. E reserve quartos para essa família hoje ainda." Enquanto a noite descia sobre o interior de Minas, Roberto Carlos estava mobilizando pessoas, fazendo ligações discretas, agindo como quem sabia exatamente o que queria: devolver a dignidade àquela família. Enquanto muitos artistas vivem cercados por holofotes, ele escolheu aquele pedaço escuro da estrada para acender uma luz. Uma luz de verdade. Marcos mal conseguia acreditar quando o carro voltou. Desceu dele um assistente com cobertores novos, alimentos embalados, roupas e até brinquedos simples para Sofia. Ana chorava em silêncio, segurando os presentes como quem segura o futuro. Pedro observava tudo calado, ainda tentando entender o motivo daquela generosidade. Não era comum, não era esperado, era profundamente humano. Em pouco tempo, todos estavam acomodados em 2 quartos confortáveis de uma pousada da região. Pela primeira vez em meses, dormiriam em camas de verdade. Tomariam banho quente, comeriam uma refeição completa. Mas, mais do que isso, naquela noite dormiriam com esperança. Roberto, do lado de fora, olhava para o céu escurecido, em silêncio. A imagem daquela família, tão esquecida, tão forte, não saía de sua mente. Ele sabia que aquilo não terminaria. Ali, aquela estrada tinha se tornado um ponto de virada. E ele, um homem já acostumado com os aplausos, agora sentia que havia encontrado uma plateia diferente. Uma família invisível que só precisava ser vista. O conflito da história estava claro. Não era apenas a pobreza visível. Era a exclusão, o esquecimento, a falta de oportunidades. E ali, naquela noite, o rei da música brasileira se tornou o mensageiro de algo muito maior. Ele não apenas escutou, ele decidiu agir. Quer saber o que ele fez no dia seguinte? Continue com a gente, porque essa história só está começando. Na manhã seguinte, o sol ainda nem havia rompido o horizonte quando Roberto Carlos já estava de pé. Apesar da noite mal dormida, sentia-se energizado como há muito não se lembrava.
Havia algo diferente pulsando dentro dele, uma urgência tranquila, uma certeza de que estava no caminho certo. Enquanto a cidadezinha de interior ainda despertava lentamente, ele já organizava o que viria a ser o primeiro passo na reconstrução da vida daquela família. A primeira medida foi garantir uma casa. Ele não queria apenas resolver uma emergência. Queria oferecer um recomeço. Em poucas horas, com a ajuda de sua equipe e contatos locais, encontrou uma casa simples, mas acolhedora. Tinha 3 quartos, um pequeno quintal e o mais importante, ficava perto de uma escola, de um posto de saúde e de oportunidades de trabalho. Quando Roberto voltou à pousada para buscar a família, Ana se aproximou hesitante. Ela carregava nos olhos o brilho da esperança e o medo de que tudo aquilo fosse um sonho prestes a acabar. Pedro e Sofia estavam prontos, arrumados com as roupas novas, sorrindo com timidez. Marcos, em silêncio, observava tudo como se tentasse compreender a razão de tanta bondade. "Vamos conhecer a nova casa de vocês", disse Roberto com um sorriso sereno. O trajeto até o novo lar foi curto, mas carregado de emoção. Ao chegarem, Ana desceu do carro com as mãos no rosto. Não conseguia conter as lágrimas. Sofia correu em direção ao pequeno jardim, encantada com a ideia de ter onde brincar. Pedro parou em frente à porta e permaneceu ali, olhando, como se gravasse aquele instante para sempre em sua memória. Marcos, de olhar baixo, abraçou Roberto em silêncio. Foi um abraço forte, de gratidão sem palavras. Dentro da casa, a equipe de produção de Roberto já havia deixado alimentos nas prateleiras, roupas no guarda-roupa e até brinquedos no quarto das crianças. Cada detalhe foi pensado para que a família não apenas tivesse abrigo, mas sentisse que pertenciam ali. Mas Roberto não parou por aí. Ele havia se informado sobre as habilidades de cada um. Descobriu que Marcos tinha experiência com construção civil e logo articulou uma entrevista com uma construtora local, onde ele poderia começar como ajudante. Já Ana, que sempre sonhou em ser costureira, foi incluída em um programa gratuito de capacitação em corte e costura, promovido por um centro comunitário da cidade. E então veio Pedro. Em um momento tranquilo, enquanto todos estavam organizando as coisas na casa, Roberto se aproximou dele. Sentaram-se à sombra de uma árvore no quintal. "Disseram que você gosta de escrever músicas", comentou Roberto. Pedro ficou envergonhado, mas ao ver que era uma pergunta sincera, apenas assentiu. "Eu gostaria de ler alguma, se você me permitir." Pedro correu para pegar um caderno surrado. Nele havia anotações de letras, trechos soltos, melodias imaginadas. Uma, em especial, chamou a atenção de Roberto. O título estava escrito com letra tremida. "A primeira luz que me viu. Naquele instante, algo mudou." A música não era apenas uma canção. Era um relato, um manifesto. E Roberto soube que aquela história ainda estava apenas começando. O Teatro Municipal de São Paulo, naquela noite, parecia respirar junto com a multidão. As luzes se apagaram suavemente, deixando apenas o brilho do palco iluminado por feixes de luz dourada. O público, ansioso e silencioso, aguardava o momento mais esperado da turnê Luz da Estrada. Nos bastidores, Pedro ajeitava o microfone, com mãos trêmulas, o coração batendo como um tambor. Ao seu lado, com um olhar sereno e encorajador, estava Roberto Carlos. "Está pronto, Pedro?" perguntou ele com um sorriso que misturava orgulho e carinho. Pedro respirou fundo e assentiu. Não disse nada. Suas palavras estariam na música. O apresentador anunciou a próxima atração como um momento histórico. Quando Roberto entrou no palco, o público se levantou em aplausos. Ele caminhou lentamente até o centro, segurando o microfone com delicadeza. Após uma breve introdução emocionada, ele chamou Pedro ao palco. O garoto surgiu tímido, mas decidido. Ao vê-lo,
A plateia o acolheu com uma salva de palmas calorosa. Pedro se posicionou ao lado de Roberto. As luzes se suavizaram. O som do piano preencheu o ambiente. Era o início de A Primeira Luz que Me Viu. A letra ecoava como um sussurro que virava grito. Falava da estrada empoeirada, das noites frias em um carro velho, da dor de não ser visto, mas também da luz que um dia finalmente o encontrou. A melodia era simples, mas carregada de alma. Cada verso atingia o público como uma flecha silenciosa, provocando lágrimas, suspiros, memórias. Roberto cantava os refrões com a suavidade de quem entende cada palavra. Pedro, com voz firme e pura, conduzia os versos como quem conta uma verdade ao mundo. A conexão entre os dois era visível. Não era apenas um dueto, era um testemunho de transformação. No final da música, o silêncio dominou a sala por alguns segundos. Era um silêncio de reverência, daqueles que acontecem quando a alma ainda está digerindo o que ouviu. E então veio a explosão. O teatro inteiro levantou-se em aplausos, lágrimas escorrendo de olhos que antes estavam apenas assistindo e agora participavam. Câmeras capturavam cada emoção. Os rostos da plateia, de artistas, jornalistas e anônimos, refletiam o mesmo sentimento. Algo havia mudado naquela noite, não apenas para Pedro, mas para todos. Roberto, com os olhos marejados, abraçou Pedro no palco, um abraço demorado de dois artistas que haviam se encontrado além da música, na humanidade. Aquele momento marcou a transição definitiva de Pedro, de um menino invisível, para um símbolo de esperança. Ele não era mais apenas o filho de Ana e Marcos, era a voz de milhares de crianças e jovens que viviam nas margens, esperando sua luz. A apresentação no Teatro Municipal não foi apenas um clímax artístico. Foi uma cerimônia de passagem, onde uma história de sofrimento se transformou diante de todos em uma sinfonia de superação. E ninguém ali saiu da mesma forma que entrou. Após a emocionante apresentação no Teatro Municipal de São Paulo, A Primeira Luz que Me Viu ganhou o mundo. O vídeo da performance foi compartilhado por milhares de pessoas nas redes sociais em questão de horas. Jornalistas, influenciadores, artistas e anônimos se uniram em uma mesma reação. Como um menino que vivia em um carro conseguiu tocar o coração de tanta gente com uma única canção. A resposta parecia estar não apenas na letra, mas no que ela representava. A música se transformou em trilha sonora de campanhas sociais, movimentos de combate à fome e iniciativas de apoio a famílias em situação de rua. A história de Pedro passou a ser contada em programas de televisão, jornais e podcasts, e a jornada da família, que antes era invisível, passou a simbolizar o poder transformador da solidariedade. Em meio a esse turbilhão, Pedro recebeu um convite inesperado: se apresentar no Festival de Canções da Esperança, em Barcelona. O evento, conhecido por reunir músicos que representam causas sociais, seria realizado no emblemático Palau de la Música Catalana. A escolha de Pedro como destaque internacional foi recebida com entusiasmo no Brasil e com curiosidade no exterior. Afinal, quem era esse garoto de origem humilde, cuja voz começava a cruzar continentes? Roberto Carlos, que o acompanharia na apresentação, fez questão de preparar tudo pessoalmente. Ele sabia que aquela não seria apenas uma viagem para cantar. Seria a oportunidade de levar ao mundo uma mensagem que já não pertencia só a Pedro ou à sua família, mas a todos que lutam para serem vistos. Na noite do festival, Pedro e Roberto dividiram novamente o palco. O auditório lotado, composto por pessoas de mais de 30 países, silenciou-se assim que os primeiros acordes da canção começaram. Mas dessa vez, a música vinha acompanhada de legendas em diversas línguas projetadas no fundo do palco, permitindo que a mensagem fosse compreendida por todos, não apenas sentida.
Ao final da apresentação, o público ficou de pé, aplaudindo por minutos ininterruptos. Pedro, mais maduro, agora com ares de artista internacional, manteve a mesma humildade no olhar. Ele sabia que estava ali por causa de um gesto de empatia, e isso ele nunca esqueceria. A apresentação em Barcelona selou o alcance global de sua história. Organizações internacionais passaram a citar Pedro em conferências sobre arte e inclusão social. Escolas no Japão, na África do Sul e no Canadá começaram a estudar a letra da canção em aulas sobre empatia e direitos humanos. Em comunidades brasileiras, o nome de Pedro virou sinônimo de possibilidade. E assim, o que começou com um encontro improvável à beira de uma estrada em Minas Gerais, tornou-se uma revolução silenciosa que atravessava fronteiras. Pedro não era mais apenas o garoto da música. Era a prova viva de que uma única chance pode reacender a esperança onde tudo parecia apagado. Anos se passaram desde o inesquecível festival em Barcelona. Pedro, antes um menino tímido vivendo com a família em um carro velho, agora era um jovem de 25 anos, admirado em vários cantos do mundo, não apenas como músico, mas como símbolo de superação, empatia e transformação social. Porém, o verdadeiro legado daquele encontro com Roberto Carlos ainda estava por vir. Inspirados pelo impacto que a canção e a história da família haviam causado, Pedro e Roberto decidiram que não poderiam parar ali. O mundo tinha escutado a mensagem, mas milhares de famílias como a de Pedro ainda viviam esquecidas à beira de estradas, debaixo de viadutos ou em abrigos improvisados. Foi então que nasceu a ideia da organização Luz da Estrada. O nome veio naturalmente carregado de significado. Representava a luz que apareceu para uma família invisível naquele dia em Minas Gerais. A luz que partiu do gesto de um homem já consagrado e se espalhou pelo país e depois pelo mundo. Roberto e Pedro fundaram a organização com o propósito de oferecer apoio direto a famílias em situação de rua, moradia temporária, assistência alimentar, oportunidades de capacitação e, acima de tudo, visibilidade e dignidade. Com sede inicial em Belo Horizonte, a Luz da Estrada logo se expandiu para outras cidades brasileiras. Pedro liderava com paixão. Fazia questão de estar presente nas visitas às comunidades, nas entregas de alimentos, nas rodas de conversa com jovens em situação de vulnerabilidade. Levava consigo um violão e sua música continuava sendo um elo poderoso entre as pessoas e a causa. Roberto, mais discreto, atuava como mentor e embaixador da organização. Ele utilizava sua visibilidade para atrair parceiros, abrir portas em instituições, arrecadar fundos e inspirar outras personalidades públicas a se engajarem. Em cada apresentação ou entrevista, fazia questão de relembrar que a verdadeira grandeza de um artista está em servir àqueles que não têm voz. A organização cresceu e se tornou referência internacional em projetos de inclusão social. Por meio da arte, centros culturais foram criados em áreas periféricas, com oficinas de música, poesia, teatro e audiovisual. Milhares de crianças e adolescentes passaram a sonhar com futuros antes inimagináveis, graças à possibilidade de aprender, criar e se expressar. Em uma de suas viagens, Pedro retornou à mesma cidade do interior de Minas, onde tudo havia começado. Lá, inaugurou um centro comunitário da Luz da Estrada, ao lado de Roberto. Era um gesto simbólico e poderoso. No discurso de inauguração, Pedro disse: "Foi nesta estrada que tudo começou, e é por essas estradas que vamos continuar andando, levando luz onde ela ainda não chegou." Naquele momento, com crianças ao redor cantando sua música e famílias recebendo acolhimento, a história se fechava como um ciclo perfeito.
Não era apenas sobre Pedro, Roberto ou uma canção. Era sobre a semente que um gesto plantou e que agora florescia por todo o Brasil. E assim, chegamos ao final dessa história que começou com um simples gesto e virou um verdadeiro farol de esperança para tantas pessoas. Pedro, o garoto que outrora viveu em um carro velho, hoje lidera uma organização que transforma vidas, enquanto Roberto Carlos, o eterno rei da música brasileira, continua ao seu lado, mostrando que a empatia tem o poder de criar legados que atravessam gerações. Mas antes de fechar esse capítulo, eu preciso te fazer um convite especial. Se você gostou dessa jornada emocionante, se sentiu tocado por essa transformação e quer acompanhar mais histórias que inspiram, que mostram o melhor da humanidade, não deixe de se inscrever no canal. É só clicar no botão de inscrever, assim você não perde nenhum conteúdo novo que pode mudar sua forma de ver o mundo. E olha, se inscrever aqui é quase como dar um abraço virtual na solidariedade. Então, não vacila. Agora, já pensou se todo mundo que assistiu a essa história esse passo simples? Imagine só, uma comunidade inteira conectada por histórias reais, cheias de emoção e aprendizado. A gente quer isso aqui, um lugar onde a esperança é a estrela principal, onde o refrão é sempre a empatia e onde você pode fazer parte desse movimento só com um clique. E se você ficou curioso para saber mais, pode ter certeza que vem muito mais por aí. Histórias de superação, encontros inesperados, gente comum fazendo coisas extraordinárias. E claro, muita música boa para embalar essa vibe positiva que a gente constrói juntos. Tudo isso para lembrar que, no fundo, o mundo pode ser um lugar melhor e a gente pode ajudar a transformar. Por isso, se inscreve e vem com a gente nessa jornada. Afinal, nem só de hits vive Roberto Carlos, mas de histórias que tocam o coração. E quem sabe, a próxima história que vai inspirar o mundo não seja a sua. Aqui, a gente acredita que cada pessoa tem um talento, uma luz própria, pronta para brilhar e fazer a diferença. Só falta um empurrãozinho e a sua companhia. Então deixa esse botão de inscrever brilhando aí na sua tela e faz parte desse time que valoriza a solidariedade, o amor e a música como forças que movem montanhas. Sem enrolação, é só um clique para se juntar a essa comunidade cheia de gente boa e pronta para espalhar luz por onde passar. E para fechar com chave de ouro, lembra dessa frase do Pedro que marcou essa trajetória toda. Basta um olhar, uma chance, uma canção para mudar o mundo. Agora, que tal a gente dar essa chance para mais pessoas? Tudo começa com você aqui e agora, apertando o botão de inscrever. Vamos juntos fazer barulho, não só de aplausos, mas de esperança e transformação. Obrigado por estar até aqui, por abrir seu coração e sua mente. Nos vemos no próximo vídeo, cheio de novas histórias incríveis para emocionar e inspirar. Até lá, continue espalhando luz, música e carinho. E claro, não esquece, inscreve no canal.